Hello, people! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de Cambará a Londres. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é Camila e eu moro aqui em Londres há 1 ano e meio. E eu compartilho um pouco da nossa vida aqui com vocês no YouTube. E hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo tem curiosidade. Quanto custa para viver aqui em Londres? E nesse vídeo eu vou mostrar para você os nossos gastos reais, como aluguel, transporte, alimentação, entretenimento, para você ter uma ideia de quanto custa viver aqui em Londres, na Inglaterra. E eu já vou te pedir para você deixar seu like, seu comentário e o mais importante, se inscrever no nosso canal para ficar ligadinho aí em todo o conteúdo que a gente coloca por aqui. Okay, let's go. E uma coisa importante a ser lembrada é que os custos mensais vão depender de vários fatores. Primeiro, o lugar onde você decide morar, né? A área, a região e também o seu estilo de vida. Então, hoje a gente está aqui compartilhando com vocês os nossos custos mensais com o nosso estilo de vida. Então, isso pode variar. Tem pessoas que vão gastar muito mais e tem pessoas que vão gastar muito menos. Então, hoje a gente vem aqui compartilhar com vocês o nosso custo de vida, referente ao nosso estilo de vida. Então, vamos começar pelo maior gasto que a gente tem aqui, que sim, é o aluguel. Aqui, o que a gente acha assim mais absurdo, aquele dinheiro que dói para a gente pagar, é o valor do aluguel, que realmente é a coisa mais cara que a gente vai pagar aqui. Então, o valor do aluguel vai depender da área onde você vai estar morando e também do tipo de acomodação que você vai alugar. No nosso caso, a gente mora no bairro Colliers Wood, fica no sul de Londres. E aqui, para uma casa de 2 quartos com jardim, a gente paga 2.000 libras mensais. E além disso, a gente tem as contas fixas, como água, luz e internet, que fica em torno de 160 libras mensais. E vale a pena ressaltar que aqui na Inglaterra, no inverno, o custo tanto do gás quanto da luz pode aumentar um pouco por conta do tempo frio que a gente precisa deixar aí o heater ligado, né, o aquecimento ligado por mais tempo. Então, a gente tem que estar preparado para os meses mais frios, essa conta aumentar um pouquinho. E uma conta mensal também que a gente precisa colocar junto é o Council Tax, que é um imposto obrigatório que a gente precisa pagar todo mês junto com o aluguel. Isso, e o valor dele vai depender da área que você mora, da casa que você mora. E no nosso caso, a gente paga de Council Tax 161 libras mensais, junto com o aluguel. Agora, falando de mercado e alimentação. Nós geralmente fizemos uma compra grande no começo do mês, onde a gente compra as coisas mais pesadas, né? Como a gente não tem carro ainda, para trazer todas essas coisas do mercado a pé é complicado. Então, a gente compra a maioria das coisas assim, mais pesadas no começo do mês. A gente faz uma compra grande, aí para que a gente calcula que dure mais ou menos o mês todo. E aí, depois, durante a semana, a gente vai comprando e repondo só aquilo que falta, como frutas, legumes. Aí a gente vai no mercado toda semana. Então, o valor que a gente gasta por semana é em torno de 200 libras. Gente, esse valor é um valor alto, tá? A gente escolheu assim, fazer assim, porque a gente não se limita a comprar ou não comprar, então a gente come muito bem, tá? A gente come muito bem com esse valor. Tem gente que sim, consegue fazer com o mercado aí por semana com bem menos.
tá? Mas isso, como eu já falei, vai do estilo de vida de cada um. Então, a gente aqui em casa somos 3, né? Eu, Pablo e a nossa filha de 5 anos. Os mercados aqui, eles têm para todo tipo de bolso, né? A gente tem o Aldi e o Lidl, que são os 2 mercados mais baratos daqui. E aí também tem as opções mais caras, né? O mercado mais caro aqui é o Waitrose. Então, nós sempre fizemos compras no Sainsbury e também no Lidl. E uma dica que eu dou para vocês é fazerem os cartões de desconto do mercado. Tipo Lidl, você vai, se cadastra, não paga nada, só faz o cadastro. Toda vez que você for fazer a compra, você aplica lá o cartãozinho, que ele vai ir gerando lá na sua conta. E aí depois, conforme você vai comprando, o mercado vai gerando desconto nos produtos que você mais compra. E também tem várias vezes que eu vou lá no aplicativo para olhar quais os produtos que tem desconto, que tem várias coisas que tem de graça. Tipo, nessa semana tu pode tirar um produto, 2 produtos da padaria, produto de limpeza, totalmente de graça. Então vale super a pena. E se a gente quiser comer fora, né? Restaurante econômico aqui, digamos assim, vai ser em média de 15 libras por pessoa por refeição. Tem também as redes de fast food, como McDonald's, que gira em torno de 8 libras por pessoas também, um combo ali, né? E uma opção econômica, que é super válida, é que em alguns restaurantes e mercados, eles têm o Meal Deal, que são os combos de refeição, que eles oferecem um sanduíche, um snack e uma bebida. E tudo isso em torno de 3 a 5 libras. Então, uma refeição completa por esse valor. Então, para você que quer vir e quer economizar, aí tá na rua, não quer gastar muito, uma opção é fazer essa refeição, esses combos aí dos mercados e restaurantes que eles oferecem. Aqui, uma coisa que a gente percebeu, que comer fora é muito mais caro do que tu comprar no mercado. Então, no Brasil, a gente era acostumado a comer bastante fora. A gente comia, durante a semana, a gente comia várias vezes fora. Aqui, a gente se regulou um pouco, né? A gente ainda, no final de semana, come uma coisa ou outra, mas assim, comprar no mercado e fazer comida em casa é muito mais barato, economiza muito. E agora, falando de transporte, né? Quem precisa pegar aí transporte todos os dias para ir trabalhar, pesa um pouquinho no bolso, sim. A gente aqui, o Pablo vai todos os dias para o escritório, mas assim, um dos benefícios que a empresa dele dá é de pagar o transporte. Então a gente, na parte dele, a gente não paga nada. E isso é uma bênção, e a gente já escutou várias pessoas comentando assim que é raro isso acontecer aqui, que as empresas elas geralmente não pagam o transporte. Então, quem precisa ir trabalhar vai ter que pagar o transporte. E no meu caso, como eu sou manicure e eu atendo a domicílio, eu cobro a taxa de deslocamento, conforme aí a região que eu vou e o valor que dá de transporte. E uma das coisas que aqui funciona e funciona super bem é o transporte. Então, assim, é maravilhoso, consegue se locomover muito fácil por aqui. E tem a opção de ônibus, de metrô, de trem, tem todas as opções. Tem bike também, que tem espalhada por toda a cidade. Você vai conseguir todas essas opções muito facilmente. Em questão de carro, a gente ainda não viu a necessidade assim de a gente ter, né, um carro agora no momento, porque o meio de transporte funciona super bem. Claro que o carro te traz um conforto maior nos dias de chuva, de frio, de ir comprar coisas no mercado também. Só que a gente acha que ainda a gente não precisa tanto, sabe? Como a gente precisava no Brasil. E na questão do carro, você vai precisar, além de pensar no valor do combustível que você vai ter que pagar, e também nos estacionamentos, porque dependendo da casa onde você vai morar, não tem vaga para estacionar. Então você vai precisar pagar. Tanto na rua, quanto se for em alguma garagem, você vai precisar pagar um valor. Nós aqui em casa, a gente alugou a casa e na frente da casa já tem
a opção para estacionar o carro. Então, o dia que a gente comprar, se a gente continuar nessa casa, a gente não vai precisar pagar esse valor mensal aí para deixar o carro estacionado. Então, se você vem e quer comprar carro, você tem que levar em consideração isso também. E para o meio de transporte, você pode fazer o cartãozinho da Oyster, que ele custa em torno de 7 libras, você pode comprar em qualquer estação ou nesses mercadinhos indianos, como a gente chama aqui, vai ter esses cartões. E aí depois no site mesmo da Oyster você pode fazer os planos mensais ou até anuais, que saem um pouco mais barato, se você precisa mesmo, né, todos os dias andar de transporte, eu indico vocês fazerem esse cartão e os planos mensais ou anuais, que vai sair bem mais em conta no final, né, das contas. O que a gente usa aqui é o cartão mesmo de e o que a gente usa aqui mesmo é o cartão normal, com aproximação mesmo, em praticamente todas as estações aqui eles aceitam. Então a gente paga direto ali no cartão. E as tarifas do metrô, elas vão depender também da zona onde você vai percorrer e também o horário da viagem que você vai fazer. Eu vou pegar minha colinha aqui para mostrar para vocês. Então, tem os horários de pico, que nem, tipo, ó, na zona 1. O horário de pico é 2,80 e fora é 2,70. Então, aqui tem da zona 1 para a zona 2, já fica em torno de 3,40 no horário de pico e 2,80 fora do horário de pico. E aí, o mais caro que vai ter é da zona 1 para a zona 6, que o horário de pico fica 5,60 e fora do horário do pico fica 5,10. Então vai depender aí de qual zonas vocês vão transitar aí durante o percurso de vocês, para saber desse valor. E o ônibus, ele é uma passagem única por 1,75 por viagem. Mas o bom desse valor é que durante 1 hora você pode trocar de ônibus e pagar somente esse 1,75. Lembrando que precisa ser o mesmo cartão, porque você vai entrar no ônibus, vai passar o cartão, ele vai descontar ali o valor, e aí quando for pegar o próximo, que está dentro dessa 1 hora, você vai entrar no ônibus e vai ter que passar de novo o mesmo cartão, tem que ser no mesmo cartão. Se for em cartão diferente, ele vai cobrar 2 vezes, aí não vai valer essa 1 hora. Em questão de lazer e entretenimento, morar aqui em Londres é muito legal porque tem muita coisa gratuita para se fazer, como museus, parques, muita coisa bonita para ver e não precisa pagar. Mas também tem aquelas coisas que a gente pode fazer, aquele lazer pago, né? Como cinema, assistir uma peça no teatro. Eu pesquisei aqui a média de preço do cinema é de 15 libras por pessoa. E um show ou um teatro é em média de 30 a 50 libras por pessoa. E um cafezinho com um bolinho numa cafeteria, aqui na nossa região, né, é em torno de 8 libras por pessoa, né? Se tu for para o centro, tu pode encontrar lugares mais caros também. Então, acho que em média aí uns 10, 12 libras, tá? Dependendo aí, claro, do lugar que você escolher. E aqui, né, a gente precisa também pagar assinaturas como Netflix, Spotify, essas coisas assim. E também é importante vocês saberem que para a gente assistir a televisão, a gente precisa pagar um valor mensal. Mesmo que a gente não assista o canal da BBC, a gente precisa pagar esse valor mensal só para ter uma TV em casa e poder assistir, nem que for só o YouTube. Que nem no nosso caso, a gente não assiste canais na TV, mas a gente assiste YouTube, Netflix, mas mesmo assim a gente precisa pagar esse valor mensal por mês. E a Netflix aqui é em torno de 18 libras por mês,
E aí a academia também eu coloquei aqui nessa lista, é em torno de 30 libras por pessoa mensal. Então, esses são aí os custos que a gente tem para viver aqui em Londres. E eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês conseguirem economizar aí nesses custos mensais. Primeiro, escolher bem o lugar aonde vocês vão morar, porque isso vai contar muito em relação ao aluguel, também ao meio de transporte. 2. Faça a compra nos mercados mais baratos. A gente, no começo aqui, a gente chegou, a gente só comprava no Lidl. E até hoje a gente compra sempre ali. E aí, junto com essa dica de comprar nos mercados mais baratos, também entra a dica aí de fazer o cartão de desconto. Que aí você consegue economizar muito mais e às vezes ganhar até produtos gratuitos. Terceiro, usar o transporte público estrategicamente. Então, se você precisar andar de ônibus, faça aquela dica que eu falei, dentro de 1 hora, se você quiser trocar 2 vezes de ônibus, você vai pagar uma vez só. Então, sempre estejam ligadinhos aí nos aplicativos que mostram para vocês escolherem a melhor opção para vocês. E quarto, aproveite as atrações gratuitas da cidade. Londres é uma cidade imensa, então em todos os lugares, em todos os bairros, vai ter coisas gratuitas para você fazer, vai ter coisas muito legais para vocês conhecerem. A gente adora conhecer os parques aqui. A gente que tem criança, né? A gente adora ir em parque, conhecer lugar novo. Então, assim, o que a gente geralmente faz? Vez ou outra a gente sai para ir conhecer algum lugar diferente, e aí a gente se programa para comer num restaurante legal, comer uma coisa que a gente gosta. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente já vai gastar com o transporte, né? Então a gente vê o que tem naquele bairro para fazer, para conhecer alguma atração gratuita ou não que a gente queira fazer. E aí, para alimentação, a gente compra no mercado. Aqueles combos que vai sair baratinho. E aí tá tudo certo, gente, né? É uma refeição ou outra, a gente pode economizar e aproveita para conhecer essa cidade maravilhosa que tem muitas e muitas coisas para fazer, para conhecer, para admirar. Então aproveitem isso, aproveitem as coisas gratuitas, que são maravilhosas aqui. E aí, o que vocês acharam aí dos custos, dos valores das coisas? Acham caro, barato, comparado aí aonde vocês vivem? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, né, para você que está se planejando vir para cá, ou para você que só tem curiosidade mesmo. E se você quiser saber de mais dicas, de alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário para mim saber e para mim ter mais ideias de vídeos aí para postar para vocês. Não se esquece de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal para você ficar a par aí de tudo que a gente tem colocado aqui de conteúdo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.